Olá pessoal, vamos começar a aula de hoje. Vamos falar sobre a regra de 3. A regra de 3 antes de mais nada, temos que conversar sobre o que é uma grandeza diretamente proporcional. Por exemplo, aqui, um automóvel em 1 hora percorre 80 quilômetros. Em 2 horas ele percorre 160 quilômetros. Em 3 horas, 240 quilômetros. Perceba a tabela da sequência acima da seguinte forma: tempo 1 hora, 80 quilômetros. 2 horas, 160. 3 horas, 240. Perceba que as razões entre os elementos correspondentes são iguais. 1 para 80, 2 para 160. Se você simplificar 2 para 160, dá 1 para 80, né? Divide os 2 por 2, dá 1 para 80. 3 para 240. Simplificando por 3 também vai dar 1 para 80. Né? Divide aqui por 3, divide aqui por 3 também dá 1 para 80. Então essas razões são correspondentes, todas elas são equivalentes aqui. As grandezas tempo e distância são grandezas diretamente proporcionais, né? Duas grandezas, então, elas são diretamente proporcionais quando aumentamos uma delas e a outra aumenta na mesma razão da primeira. Então perceba que elas estão aumentando, né? As duas, o tempo e a distância, elas aumentam na mesma razão da primeira, né? Certo? Tem essa razão de proporção entre elas, tá certo? Isso também aconteceria se fosse o inverso, né? Se elas fossem diminuindo, as duas fossem diminuindo na mesma proporção da primeira, tá bom? Vamos olhar aqui, grandezas inversamente proporcionais. Um automóvel faz o percurso em 1 hora, andando numa velocidade de 120 quilômetros. 2 horas com velocidade de 60 quilômetros. Diminuiu a velocidade, aumentou o tempo. 3 horas com velocidade de 40 quilômetros. Também diminuiu mais ainda a velocidade, aumentou mais ainda o tempo. Observe novamente a tabela aqui, tempo, velocidade. Aumentou o tempo, porém foi diminuindo a velocidade. Então, o produto entre os elementos correspondentes são iguais. Se você pegar aqui, 1 multiplicado por 120 dá 120. 2 multiplicado por 60 dá 120. 3 multiplicado por 40 dá 120. Nas grandezas que são inversamente proporcionais, no caso do tempo e velocidade, isso sempre acontece. A multiplicação entre elas dá sempre um valor constante para todos, tá? Nas inversas. Diferentemente aqui das grandezas que nós falamos no anterior, das diretas, né? Que davam sempre a mesma razão. Se eu pegar aqui, por exemplo, me daria 1 para 80, olhando a grandeza de distância, tempo e distância. Se eu olhar distância e tempo, eu teria 80, né? 80 dividido por 1, 80. 160 dividido por 2, 80. 240 dividido por 3, 80. Então, também, dividindo uma pela outra, você teria o mesmo valor. Isso diretamente proporcional. E na inversa, multiplicando uma pela outra, você percebe que ela vai dar o mesmo resultado. Então, quando duas grandezas são inversamente proporcionais, quando aumentando uma delas, a outra diminui na mesma razão da primeira. Então, ela tem que ter essa razão, tá bom? Tem que acontecer isso, né? Essa razão, senão ela não é grandeza nem direta e nem inversa, tá bom? Tem que ter essa constante entre elas, ok? Falamos então agora da regra de 3 simples. A regra de 3 simples é um processo prático para resolver problemas através das proporções, envolvendo duas grandezas direta ou inversamente proporcionais. Roteiro para sua resolução é o seguinte: colocar as grandezas de mesma espécie numa mesma coluna, indicar duas grandezas diretamente proporcionais com flechas de mesmo sentido, e se as grandezas forem inversamente proporcionais com flechas em sentido contrário. Montar a proporção e resolvê-las. Vamos ver o exemplo aqui. Comprei 1 metro de corda por R$ 4. Quanto pagarei por 14 metros? Então, montando, o ideal é você sempre montar nesse formato, para você não se perder, para você deixar bem organizado.
Então, o que o exercício falava? De duas grandezas, metros e, e reais, certo? Então, são as duas grandezas, metros e reais, e o preço. Então, você vai montar 5 metros, você pagou R$4. Por 14 metros, você vai pagar quantos reais? Então, coloca sempre na ordem bonitinho, senão você se perde, tá bom? Aqui, ó, nós percebemos que as duas grandezas estão no mesmo sentido, né? Porque você aumenta uma delas, se eu aumentar a quantidade de metros, a quantidade em reais também vai aumentar. Então as grandezas estão no mesmo sentido. Então eu coloco as flechinhas para o mesmo lado, só para indicar que elas estão no mesmo sentido. Isso não quer dizer que o valor vai aumentar ou vai diminuir, é só para indicar o sentido, tá bom, gente? Então, no caso aqui, se eu aumentar a quantidade de metros, vai aumentar o preço, né, que eu vou pagar. Então, elas são grandezas diretas. Montando aqui a proporção, 5 está para 14, assim como 4 para x. Nós vimos que na proporção é só multiplicar em x aqui, né? 5 vezes x, 14 vezes 4, dá 56. Passo 5 dividindo 56, vai dar 11,20. Portanto, você vai pagar R$11,20 por essa quantidade aqui, proporcionalmente, tá bom? Segundo exemplo, com 12 operários podemos construir um muro em 4 dias. Quantos dias levarão 8 operários para fazer o mesmo muro? Olha só, você tem que perceber que é o seguinte, ó. Será que essas grandezas são diretas ou inversamente proporcionais? Se eu diminuir o número de operários, que era 8, de 12 foi para 8, o que vai acontecer? Vai diminuir, se eu diminuir o número de operários, vai aumentar o número de dias, correto? Porque daí vai ter que ter mais dias para terminar essa obra, então essas grandezas são inversas. Então você coloca as flechinhas indicando que elas são inversas, certo? Grandezas inversas. Ah, aqui está escrito errado, ó, tá? E são grandezas inversamente proporcionais, tá? Aqui é o seguinte, ó, para você poder resolver, na verdade acho que talvez até nem, não, é o seguinte, aqui ele deixou das grandezas diretas, então você pode pensar da seguinte forma, você pode pegar, inverter essa daqui, ó, foi invertido o 8 colocou em cima e o 12 embaixo, para as grandezas se tornarem diretas, tá bom? Invertendo essa daqui, as grandezas se tornaram diretas, e aí é só multiplicar em x. 8 vezes x, 12 vezes 4, 48. Passo 8 dividindo, 48 dividido por 8 deu 6 dias, tá bom? Então, na verdade, nós tínhamos uma grandeza inversa, né? Porque diminuía o número de operários, teria que aumentar o dia para terminar a obra. Então, era a grandeza inversa, foi transformada numa direta, invertendo uma delas. Pode inverter qualquer uma delas, tá? Que dá certo, só não pode inverter as duas, né? Senão não vai adiantar de nada. Inverte uma delas e multiplica em x, tá bom? E agora o último exemplo é a regra de 3 composta. A regra de 3 composta é um processo prático para resolver problemas que envolvem mais de duas grandezas. Para colocar as flechas, comparamos cada grandeza com aquela que contém a incógnita x. Vejamos o exemplo. Uma casa é construída em 6 dias por 20 operários que trabalham 9 horas por dia. Em quantos dias 12 operários trabalhando 5 horas por dia poderiam fazer a mesma casa? Percebam, pessoal, que nós temos 3 grandezas. Grandeza dias, 6 dias, 20 operários e a grandeza horas, tá? Dias, operários e horas. Então escreva aí quando estiver resolvendo. Vamos colocar na ordem, ó, 6 dias, 20 operários, 9 horas. A pergunta é quantos dias? Então o x vai lá nos dias. 12 operários trabalhando 5 horas por dia. Vamos comparar aqui as grandezas, né? Sempre com, ele falou aqui, ó, para
colocar as flechas, comparamos cada grandeza com aquela que contém a incógnita x. Então, como nós vamos comparar sempre com a do x, no caso da composta, então eu vou ter que posicionar ela de alguma forma aqui, ou para cima ou para baixo. Nesse exemplo, ela está posicionada para baixo, tá bom? Eu vou recomendar, então, sempre que quiser fazer, posiciona ela de uma forma. Vou deixar sempre ela para baixo. Aí vamos comparar com as demais, ó. Aí vamos comparar dias com operários. Se nós diminuirmos o número de operários de 20 para 12, a quantidade de dias para fazer essa obra irá aumentar, não é? Diminuir os operários, os dias aumentariam. Então as duas grandezas são inversas. Se nós já colocamos essa seta para baixo, para indicar, para fixar aqui no x para baixo, essa daqui vai ter que ser o contrário dessa, vai ter que ser inversa, porque diminui o operário, aumentarão os dias. Então essas grandezas são inversas. Agora vamos comparar a grandeza do x, que são os dias, com a grandeza horas, tá bom? X com horas. Então vamos lá. Se diminuir o número de horas trabalhadas, a quantidade de dias para terminar a obra irá aumentar. Olha só, diminuir o número de horas trabalhadas, a quantidade de dias para terminar a obra também irá aumentar. Então, se diminui as horas e aumenta os dias, então essas grandezas são inversas também. Então, essa já está para baixo, vai colocar a flechinha para cima, ok? Então, nós ficamos com essa situação, ó. Posiciona sempre a do x para baixo e compara com as demais, ó. Como é que resolve, então? Inverte os valores correspondentes das duas últimas grandezas, para deixá-las todas na mesma posição, ó. Inverteu aqui, correto? Igualar a razão que contém o termo x com o produto das outras razões. Então é só multiplicar o produto dessa com essa. 12 vezes 5, 20 vezes 9. Deu 60 por 180. Aí ficou aqui uma razão, uma proporção simples, multiplica em x. Você tem 60x e 180 vezes 6. Fazendo a multiplicação e a divisão vai dar 18 dias, tá bom? Então essa a regra de 3 compostos dá um pouquinho mais de trabalho na interpretação, mas também dá para fazer. Tem um outro modo de solucionar também, ó. Depois que você organizou essa forma aqui com as flechas, deixou elas, inverteu para deixar todas na mesma ordem, né? Inverteu o 20 para baixo, inverteu o 9 para baixo aqui para deixar todas as flechinhas na mesma posição, igual ficou aqui, ó. Aí você teria essa seguinte situação, ó. Esse é o modo prático de resolver, ó. Você faz o seguinte, ó, você multiplica onde está o x, ó. Essa parte que você vai escrever assim, ó, x é igual a multiplicação de todos os valores onde ele está, ó, tanto na horizontal quanto na vertical. E aqui no denominador vai ser esses dois, na verdade, daí aqui esses dois caras que sobram. Eu acho que aqui tem uma coisa que não tá alinhado aqui, tá? Teria que inverter aqui no caso, né? Ele iria multiplicar esse com este, certo? Fazer a multiplicação dos dois. Dividir por 60. Ah, tá. Aqui, ó, pessoal, eu entendi aqui o que está acontecendo aqui, ó. Seguinte situação, olha só. Ele teria que inverter aqui, ó, tá vendo? O 20 com o 12 e o 9 com o 5. Ele não inverteu e fez essa flechinha aqui. Então, ficaria na parte de cima 6. Aí aqui seguindo, aqui estaria o 20, não o 12. E aqui estaria o 9, não o 5. Então, seria 6, 20 e 9, tá bom? Por isso que está aqui, ó, 6, 20 e 9. E embaixo sobraria o 12, que ficaria aqui em cima, e o 5, ó, 12 e 5. Faz a multiplicação, 6, 20 e 9 dá 1080, dividido por 60. 1080 dividido por 60 daria uns 18, tá bom? Então seria ideal você fazer essa inversão aqui, tá? Daí
faz a multiplicação. Então você pode fazer esse método que você achar melhor, assim, né? Tem alunos que gostam de fazer assim, esse método aqui, ou esse método aqui, né? Não tem problema algum. Vou deixar aqui esses exercícios, ó, vocês dê um pause no vídeo, tentem desenvolvê-los aí, tá? Tem os testes aqui, tem alternativa, tá bom? Aqui, dá uma pausa no vídeo, tentem fazer aí os cálculos no caderno aí, tá bom? Passar para o próximo. Dê um pause aí no vídeo também, tentem resolver, tá bom? Esses exercícios. Passar para o próximo. Tentem fazer aí no caderno também, dá uma pausinha aí no vídeo. Próximo. Também o último aqui, tá? Vocês tentem fazer aí, regra número 3, tá? Essas são as alternativas. Próximo slide tem o gabarito. Então, tentem fazer primeiro, né, no caderno, separado, para ver se vocês conseguem fazer. Depois, olhem o gabarito para ver se vocês acertaram, tá bom? É isso aí, então. Um abraço e até mais.